Muito bom. Olá a Oi, prof. todos. Olê, olê, olê. Tudo bem? Tudo bem? Qual que vai ser o plano de fundo Oi, de hoje? oi. Estou mutando aí só para não virar uma confusão, mas estamos junto. Estamos aí, estamos aí. Ver se está tudo certo aqui. Tarará. Legal, 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 legal. O pessoal está entrando. Professor, Oi, estou ouvindo. qual que vai ser o plano de fundo de hoje? Plano de fundo de hoje? Então, É. sempre já, cara. Ah, nossa. Cada semana inovador, hein? Nossa. Que gravidade zero, daqui a pouco eu vou começar a flutuar. Opa, caí. Beleza. A quarentena nos traz cada felicidade imatura. Quase uma coisa. Eu vou sentir falta disso quando voltar às aulas presenciais, sério. Eu projeto atrás de mim. Ou pode ir fantasiado. É uma boa ideia. Eu projeto um cenário atrás de mim. Da hora. Bom, gente, eu sei que disseram que eu sou muito pontual, né? Mas temos que ser, né? Mas até ela começar, vamos caminhando aqui, né? Conversei com o Rubão e também por conta dos meus horários. E eu lembro que eu comentei com você de repor, né? Precisa repor aula. E tudo vai apontar para a semana que vem, a terça-feira à tarde. Porque outros dias ou eu tenho compromisso ou vocês têm compromissos, então ia rolar. Aí o Rubão só vai bater o martelo e encaminhar isso para vocês depois, mas provavelmente não, será a terça que vem à tarde, né? Aí horário bonitinho, isso daí o Rubão depois manda para todos vocês. Aí na semana que vem a gente vai ter a nossa aula de quarta-feira, que é normal, quarta-feira à tarde, e na terça-feira à tarde, assim eu não fico muito distante do conteúdo, né? E a tela de hoje eu vou dar uma adiantada, porque é um tema mais simples, né? Menos detalhista, assim como era migrações. Então, eu creio que dá para a gente fazer numa boa. E então, vou começar assim, ó. Vou compartilhar o slide aqui. Lembrando que a gente ficou bastante tempo nas aulas 1, 2, 3 e 4, porque eram aulas mais longas mesmo, né? A partir daqui, a aula vai ser um pouco mais enxuta. Então, seriam as aulas 5 e 6, né? De acordo com a apostila. Indicadores socioeconômicos, né? Sociedade brasileira. Então, seriam as aulas 5 e 6. Então, essas duas aulas eu tenho que ser mais ligeiro, tá? E mais direto ao ponto, para a gente não ficar floreando a aula. Não precisa, né? Até porque é um tema mais de interpretação de dados e de informações e de alguns conceitos. Eu acho um tema mais leve, comparando com migrações que tinha muito detalhe. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês hoje, para a aula ficar mais objetiva até. Eu vou guardar um pouco para responder perguntas, porque às vezes você está numa pegada e outro colega seu também está nessa pegada, mas alguns não estão. Aí, se eu parar muito, aí a pessoa ela acaba se desligando ou não entendendo por que eu estou indo para aquele caminho. A pessoa que fez a pergunta até consegue se organizar, outro até consegue, mas muitos acabam se perdendo um pouco. Então, guarda a tua pergunta. Eu vou explicar alguns temas, aí você levanta a sua mão. É claro que, de repente, tem alguma dúvida que é crucial para você entender o restante, né? Às vezes acontece isso. Mas como é um tema mais simples, eu suponho que isso não vai acontecer. Então, eu vou explicar uma batalhada de coisas, aí eu paro e tiro dúvidas. Mais uma batalhada de coisas, paro e tiro dúvidas.
Assim acho que fica melhor. Se eu ficar parando muito, eu acho que vai ficar travando e às vezes acaba atrapalhando o entendimento para alguns. Essa é a minha percepção como aluno, pelo menos, não como professor. Agora, enfim, o tema está aí. Indicadores socioeconômicos e a sociedade brasileira. O meu ponto de partida para dar essa aula é o IDH. Então, por que o IDH, gente? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui no meu slide, que agora que eu vi que na tela ficou diferente. Não sei se é só na minha tela ou também na de vocês, mas enfim, eu vou mudar aqui. Pronto, ficou melhor para mim, pelo menos. É assim, existem várias formas de você medir uma sociedade como ela está. Você pode analisar renda, saneamento básico, existe até índice de felicidade. Sim, a ONU ela tem um índice de felicidade, que é muito subjetivo. Né? Se você perguntar para um indivíduo, sei lá, no Vietnã, a nosso olhar, ele é uma pessoa pobre, carente em várias coisas. Você perguntar para o indivíduo, você está feliz? Ele vai responder que sim. Então, eu posso querer uma subjetividade perigosa. Né? Mas o que a gente pode quantificar, ainda que também tenha problemas, mas fica melhor para você chegar numa coisa mais equilibrada. O IDH, na minha opinião, nem é o melhor, talvez, indicador, mas é um indicador que contempla muitos países. O IDH abrange muitos países. Então, é um indicador que você pode confiar, mas a gente vai ver que não é o único, nem talvez seja o melhor, mas é um indicador que vai ser amplamente usado em vestibulares por causa disso, porque você tem dados da maioria dos países e dados coletados com um certo nível de confiança. E eu trouxe para vocês, olha, está aqui até no título desse slide, o IDH 2018 asterisco. Esses dados foram divulgados no final do ano passado, são os dados mais recentes. O IDH sempre é lançado no segundo semestre e pegando o ano anterior. Então, em dezembro do ano passado, foi atualizado o IDH, mas olhando 2018. É assim que a coisa caminha. Então, o vestibular de vocês vai usar esses dados que estão aí. Porque quando atualizar o IDH, já vai estar acontecendo os vestibulares. Portanto, é 2018, mas são dados que foram apresentados no final do ano passado. São os dados mais recentes. E eu coloquei uma sigla aqui embaixo para vocês. Ó, cadê? Minha setinha. PNUD é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Quer dizer, é o órgão da ONU responsável por esse tipo de coleta de informações. E eu coloquei uma legenda também. As faixas do IDH. O IDH, assim, ele vai de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, melhor o país. Quanto mais perto de 0, ele vai ser mais pobre, mais subdesenvolvido. E no caso, olha, perceba que o muito alto é de 0,800 até 1. Nenhum país do mundo é 1. Nenhum país do mundo é perfeito. Então, a Noruega, dá uma olhada, que tem o melhor IDH, é 0,954. Então, não chega a 1, porque alguma coisa vai acontecer. Ninguém vive para sempre, nenhuma sociedade está isenta de problemas, algum tipo de problema. Aí, continuando aqui, você percebe, de 700 a 799 é alto, onde fica o IDH do Brasil. Esse de 0,600 a 0,699 o médio, 0,500, 599 baixo, e nenhum é zero, nenhum país do mundo é zero, tá? Até 0,499 seria IDH muito baixo. Perceba que o Níger está no fundo, né? Está em último lugar, 0,377. Esse é o pior IDH aí representado pelos dados da ONU. Você não tem que decorar cada país, não precisa. É legal você saber analisar os dados. E no caso, assusta uma coisa, galera. Olha o caso do Brasil. O Brasil está em 79º de 189 países. Não é uma boa colocação. Ainda assim, de acordo com a ONU, nosso IDH é alto. Não é o muito alto, é o IDH alto. Não é pegadinha, porque tem aluno que fica, às vezes, ele se perde nesse tipo de questão, porque ele pensa assim, o Brasil é desigual, tem pobreza, então nosso IDH não é alto. De acordo com a ONU, 0,761 é um IDH alto. Isso não quer dizer que o Brasil não seja desigual. São análises diferentes. Basicamente é isso. Agora, o Brasil, ele caiu uma posição no ranking em relação a 2017, mas perdeu 3 em relação a 2013. Aí sim entra o vestibular.
ele vai querer saber o porquê. Por que o IDH do Brasil ele estagnou? Estamos estagnados. A gente não está conseguindo sair dessa colocação. E olhando quem está perto de nós, olha bem, olha quem está perto, né? Você tem aqui a Colômbia empatada com o Brasil, a China em 85º, né? Mais um pouco, ó, olhando em direção do topo, a Rússia 49, a Argentina 48, o Chile 42. Quer dizer, olhando bem o caso brasileiro, é notável que nossa economia é emergente. O Brasil tem a 9ª maior economia do mundo. Não é veja bem, de 193 países, temos a 9ª economia. Quer dizer, o Brasil está em crise já há um certo tempo, mas não tem uma economia pequena, pelo contrário. Então, por que os indicadores não mostram, os sociais, pelo menos, não conseguem visualizar isso? Nossa economia ela pode ser grande, mas a distribuição da renda é horrível nesse país, ela é muito ruim, e faz tempo. E você vai falar da seguinte forma: o que acontece com o Brasil? Uma eu já falei para vocês agora há pouco, a crise econômica. Começa por aí a tua explicação. O Brasil está em crise, a crise começou em 2014, né? A partir do 7-1. Opa, coincidência, mas foi aquele ano mesmo. Pois bem, em 6 anos o país em crise econômica. Isso impactou o IDH. Porque a renda do brasileiro, ela caiu. E a renda é uma das coisas que entra no IDH. Então, essa é uma explicação boa para você colocar. O que motiva, um dos motivos do IDH brasileiro ter estagnado, não consegue sair muito disso daí já tem alguns anos. A crise econômica. Isso gera desemprego, isso diminui a renda da classe média baixa e leva mais gente da pobreza para a miséria. Quer dizer, tudo isso aponta um caminho de queda do IDH do Brasil ou estagnação desse IDH. Acho que assim você já começa uma explicação bastante razoável. Então, é uma boa forma de você colocar as suas ideias. E a segunda explicação, e esta sendo bem debatida, educação. Educação também entra no IDH, gente. E a educação do Brasil não consegue decolar. Todos os índices de educação, gente. Analfabetismo, educação, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. O Brasil não consegue evoluir no quesito educação. Então, eu imagino que as provas vão levar vocês para esses dois caminhos. Falar da crise econômica, que diminuiu a renda, e a educação do Brasil, que não consegue ter um movimento, né? Há várias tentativas, projetos, mas a gente não consegue se mover. A educação do Brasil, ela também é um fator de estagnação. E fácil até de você visualizar, de você entender. Tá bom? Então, você tem esses dois fatores aí para explicar o porquê do DH está travado, por que ele não melhora, né? Ele não piora, mas enfim, não melhora. E no mais, como eu falei, não precisa decorar essas informações que estão aí no slide. Elas vão aparecer para vocês. Ele pode perguntar, sabe o que? Ó, imagina uma prova assim. Nesses gráficos que vocês estão vendo aí, tem os BRICS. Ele pode pedir uma comparação dos BRICS. Olha só, uma boa pergunta. Eu tenho a Rússia, o Brasil, a China, a África do Sul e a Índia. Quer dizer, dos 5 BRICS, a Rússia é um país desenvolvido. Ela está em 49 aqui. Ainda assim, atrás da Argentina. Meu Deus, atrás da Argentina. Desculpa. Mas, por outro lado, o Brasil está um pouco à frente da China, que vem melhorando muito o seu IDH, dicas de passagem. A China é ao contrário do Brasil. A China, quando eu dava essa aula, há uns 10 anos atrás, a China, gente, era centésima e cacetada. Agora está em 85 e está melhorando a cada ano. Aquele crescimento econômico chinês, elevadíssimo, ele conseguiu levar algumas melhorias sociais. A China ainda é muito desigual, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Agora, houve melhorias. Por isso que a China está começando a subir. Eu não me enganaria se daqui a uns 2, 3 anos a China já ultrapassa o Brasil e ainda sobra um pouco, né? Agora, a África do Sul e a Índia, esses dois ficaram um pouquinho para trás entre os BRICS. Lembrar que a África do Sul é um país ainda muito desigual, herança do apartheid, né? E a Índia é um país muito desigual, muito populoso, que o seu crescimento econômico ainda não consegue se
espalhar por todo o país. É uma pequena parte da Índia que recebe melhorias. A elite da Índia, ela ganha muito. Lembra o caso do Brasil, sabe? Um pedacinho do país ganha com o crescimento e a maioria não consegue ganhar nada, ou ganha muito pouco. Então, por isso que a Índia, de todos os BRICS, ela está lá no fundo, né? Ela está com 0,647, é um IDH médio, de acordo com a ONU, mas está bem abaixo dos outros BRICS. Então, também é uma questão que pode aparecer para vocês, comparar os 5 países do BRICS. Aí, meus amigos e amigas, eu dei mais um destaque ao Brasil. Aí você fica incomodado com isso daí, né? E fica incomodado, porque olha só, o Brasil está aqui em 79, junto com a Colômbia. Aí quem está perto do Brasil? Armênia e Argélia, um novo país, né? Agora chamado Macedônia do Norte. Era só Macedônia, agora virou Macedônia do Norte. Aí um pouquinho acima do Brasil, Granada, que fica na América Central, Tailândia, México e a Bósnia, que passou por uma guerra terrível nos anos 90, a Guerra da Bósnia. Quer dizer, nenhum preconceito com qualquer um desses países, nenhum preconceito. A nossa ideia não é fazer algum tipo de segregação aqui, mas pelo tamanho da economia e pela posição geopolítica do Brasil, ele está muito colado com países periféricos. Como eu falei, Macedônia do Norte, Armênia, Granada, são países muito periféricos. Então, como é que o nosso DH está colado com países tão periféricos, tão economicamente até menores que o Brasil? É isso que agora é legal você fazer alguns comentários também. Por que o Brasil está aí, né? Nessa comparação entre países. Eu separei isso, gente, dados do IBGE, e que a Folha de São Paulo fez ali uma elaboração, achei legal, porque ninguém me perguntou, porque eu meio que censurei as perguntas, mas enfim, não censurei nada não, gente, brincadeira. Como é formado o IDH? É assim que ele é formado. É uma média calculada a partir desses 4 componentes. Anos esperados de escolaridade, médias de anos de estudo, esperança de vida, que é a expectativa de vida, tá? E a renda per capita, a renda média por pessoa. É assim que você calcula o IDH. Então, cada um desses 4 indicadores, ele vai ter ali uma pontuação. E a partir daí você calcula a média do IDH, né? E aí você consegue entender melhor o caso do Brasil. Porque, veja, eu gostei desses gráficos, pegou aí quase 20 anos, de 90 a 2018. Então, é um momento assim de várias mudanças políticas, econômicas no Brasil. Então, vejam, olha o que nos assusta. Quando você pega ali médias de anos de estudo, olhem comigo, olha como isso assusta, gente. Em 90, a média era 3,8 anos. Gente, isso é muito baixo. Imagina, a população do Brasil, em média, estudar menos de 4 anos. Era muito ruim, era muito ruim. Melhorou? Um pouco. Hoje a média é 7,8. Mas perceba que já tem aí uns bons anos que não sai disso, né? Olha como eu falei para vocês, 2015 era 7,6, 2018 7,8. Esse sobe, desce, mas não foge muito desses anos. E pensa comigo, a pessoa ela vai ser alfabetizada no primeiro aninho, né? Vamos pensar assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vou ser mais generoso. É como se a pessoa estudasse só até o 8º ano. Essa é a média, gente, 7,8. Então, ainda é muito baixo. Antes era horrível, 3,8. Mas 7,8 me parece uma média também muito, muito elegante, né? Para um país da dimensão do Brasil, não é uma média muito elegante. Aí você tem esperança de vida ao nascer. Já discuti isso em população. Melhorou, ok, mas foi a minha primeira aula. Na minha primeira aula, lá no vetor, lembra do vetor? Ele existe, tá? Ele está lá ainda. Não é Chernobyl, tá? Existe o vetor. Enfim, lá no vetor eu expliquei para vocês. O brasileiro vive um pouco mais, saneamento melhorou, hospitais, blá, 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 blá. Ou seja, essa explicação você já teve, que o brasileiro vive um pouco mais e os motivos. E por fim, a renda per capita, gente. Melhorou, mas ainda assim está travada, né? E esse ano, por conta da Covid-19, eu não tenho uma bola de cristal aqui na minha careca, está até brilhando, mas não tenho.
Mas com certeza isso aqui vai cair, gente. É só você olhar os números que estão sendo apresentados, não só para o Brasil, mas para o mundo, de uma crise econômica ligada à Covid-19. Então, eu não duvido que essa renda per capita daqui, uma avaliação posterior, você vai perceber que o Brasil vai ter uma queda. Mas é em razão da economia travada, né, como está, e vai continuar travada por bastante tempo, o desemprego tende a aumentar, a renda, por mais que a pessoa tenha um auxílio do governo, algum auxílio, é menor do que o salário que ele recebia, então nem sabemos por quanto tempo ele vai receber, se ele vai ter emprego depois disso. Então eu creio que a renda tende a diminuir. Portanto, você tem aí no slide algumas constatações. Eu vou pensar igual a FUVEST agora. Unicamp, pegar pesado. Perguntas daquele nível hard mesmo, nível hard, que pessoas querem perguntar também. A FUVEST pode tentar fazer você relacionar essas duas coisas. A média de estudo com a renda. Não é tão difícil quanto parece, porque é uma população, meus amigos, onde a sociedade ela estuda menos, vai se qualificar menos também. Com menor qualificação, menores rendas. Então, caso apareça uma pergunta com um pouco mais de completude de informações, exigir um pouco mais de vocês, seria por essa seara, né? Dizer, olha, realmente o Brasil não vai conseguir ter um crescimento sustentável da sua economia se essa média de estudos não se modificar. Porque não se esqueçam, eu vou dar essa aula depois em comércio exterior, um pouco mais para frente. O Brasil chegou a crescer 7,5% em 2010, gente, que é um crescimento bem alto econômico. Mas baseado em quê? Exportação de soja, de carne, de minério de ferro. Isso não gera empregos qualificados. Então não é só crescer a economia, é crescer do jeito certo. E para crescer do jeito certo, você pode explicar dessa maneira, olha, ampliar essas médias de estudo aqui, de anos de estudo. Se você não ampliar isso, o brasileiro vai continuar sendo aquele tipo de sociedade pautada em informalidade, trabalhos mal remunerados, né? Então, acho que um índice pode ligar com o outro facilmente. Antes de vocês perguntarem, garotos e garotas, uma comparação, né, das médias de estudo. Aí você vê que o Brasil está atrás de Rússia, de Chile, de Argentina, de Noruega, Finlândia. Ficou muito para trás. Quer dizer, sem comparar, dá para perceber que o Brasil não tem uma média muito boa. Na comparação, então, você percebe que o Brasil está travado, de fato, em vários aspectos. Tá legal? Aí eu tenho duas perguntas, a Isabela e a Renata. Acho que foi nessa ordem, porque eu vejo todas as mãozinhas aqui. Oi, Isa, pode falar. Oi. Tudo bem? Oi, tudo bom, Isa? E aí? Eu queria te perguntar a questão, por que é levada em consideração a renda bruta e não a renda líquida? Ah, tá. Eu vou voltar lá e vou explicar isso para todos. É assim, ele pega a renda bruta porque imagina que tudo que você recebe de salários, mas sem descontar o que você gasta com impostos, por exemplo. Aí eu teria uma renda líquida, porque você concorda, eu ganho X por ano. Vocês não vão saber quanto eu ganho, não. É X. Mas é descontado na fonte, uma série de impostos. E eu tenho que pagar imposto de renda. E eu pago uma nota no imposto de renda. Então, isso não é colocado no cálculo. É só o que você ganha. Basicamente isso. Mas aí tem outra coisa, é importante para explicar aqui, tá? Eu até achei que essa seria a sua pergunta. Esse gráfico está mostrando assim, está em dólares, né? Então isso aqui é 14 mil dólares ao ano, não é por mês, é ao ano. Como o dólar está beirando os R$ 5 agora, se multiplicar 14 por 5, seria essa a renda média anual ao ano. Mas tem um ponto. Paridade de poder de compra é quando você calcula quanto que um dólar compra em cada país. Por exemplo, o que você consegue comprar com $1 no Brasil não é a mesma coisa que você consegue comprar com $1 na África do Sul. Pode ser que com $1 você compre mais coisas. Então a ONU ela tenta fazer uma arredondada, uma cesta básica em dólar, por exemplo. Para você comprar no Brasil arroz, feijão, leite, enfim, o básico para sobreviver, pão, o que seja, não importa. Quanto eu gasto aqui com isso, quanto eu gasto na África do Sul, quanto eu gasto na Austrália, eles fazem um cálculo em dólares. Por isso que você vai encontrar, vocês todos, atenção, aqui está 14 mil. Pode ser que você encontre um outro dado que seja mais baixo esse valor.
porque é sem levar em conta o poder de compra. Mas o gráfico, a tabela que é apresentada numa prova para vocês, vai explicar isso. O gráfico está baseado no poder de compra. Daí pode ter uma certa diferença entre o dado renda per capita e o renda per capita em paridade de poder de compra. É quanto o dólar compra nesse país. Então vai aumentar um pouquinho o valor que você vai observar em outros sites, em outras reportagens. Ok, eu tenho mãos levantadas e eu vi Obrigada, a Ju. ordem. A segunda é a Renata. Oi. Oi, prof. Oi. Então, a minha pergunta é assim: o IDH é feito pela média desses 4 valores que é imposto. Essa invariabilidade, tanto dos anos esperados de escolaridade quanto dos anos de estudo, gera a estagnação do IDH brasileiro, certo? Isso. Tá. Só que o que eu não entendo é essa invariabilidade pode também causar problemas internos em relação à escolaridade. Uhum. Isso interfere diretamente no Brasil ou não? Tipo, isso é só uma visão mundial, assim. Ah, entendi. Você sabe, Renata, que quando esses dados são divulgados, o MEC fica pistola. Não, porque a ONU não considerou, que aqui no Brasil sempre vão dizer que a culpa é do outro. Quer dizer, esses dados não condizem com a realidade, olhem as taxas de matrícula. Então, na verdade, o MEC dificilmente vai justificar os seus erros ou a falta de políticas de educação de longo prazo. Por exemplo, sempre a justificativa do MEC, sabe qual é, Renata? Que, olha, a ONU não olha as matrículas. A ONU olha as matrículas, só que é aquilo. A criança está matriculada na escola, só que ela não vai à escola. Ou vai e não tem aula, pensando no ensino público em lugares mais deficitários em professores. Quer dizer, pode ser que esses dados não enxerguem totalmente a realidade, mas no caso da educação, eles estão bem condizentes, viu? Porque eu acho até que pode ser pior se você subdividir em regiões. Vai olhar a Amazônia brasileira, como vai ser a média de estudo, vai ser muito pior. Vai olhar o Nordeste, o Sertão, vai ser ainda pior. Quer dizer, esses dados ainda, na minha percepção, estão até superdimensionados. Já estão ruins desse jeito. Se você ir olhar detalhe por detalhe, cada segmento da educação, o Fundamental 1, o Fundo 2, o ensino médio, as universidades, você vai encontrar mais problemas. Então, você pode falar que sim, que não está colocando um problema maior do que ele existe. Está colocando pelo menos o mínimo do problema aí, porque ele pode ser ainda maior. Por exemplo, lembra que eu falei de analfabetos funcionais? Não entra aí. De repente o cara fica 7,8 anos na escola. E esses 7,8 anos, 7,8 ainda foram piores, porque ele não teve uma boa educação. Isso o indicador não consegue ver. Ele é mais pragmático, né? Mas não está longe da realidade, não. Ele talvez seja até generoso, mas não descaracteriza a realidade. Tá? Eu vejo que a escolaridade é o principal motivo da nossa estabilidade, né, do IDH. Sim. Então, seria muito melhor eu justificar por essa área, né? Olha, o legal é você, se for uma questão discursiva, ele não vai, se ele pedir um fator, você escolhe um dos dois que você achar mais tranquilidade para explicar. Se ele te pedir 2, beleza. Agora, em múltipla escolha, ele não vai poder colocar qual que é o pior. Ele não pode fazer isso com vocês. Aí seria uma pegadinha injusta com o aluno. Porque eu me lembro, Rê, que até o ano passado se falava muito em renda per capita, ligando com a crise econômica do Brasil. E talvez houve um exagero em falar só da renda, porque é nítido que a educação do Brasil ela travou. Imagina, e é a mesma época, né? Olha só, os mesmos anos aqui, estou usando a setinha, né? Que a economia, a renda, ela até baixou, a educação ela ficou parada. Então, coincidiu de ser até a mesma data. Então, use as duas. Agora, eu entendo que a longo prazo, Renata, a educação é pior. Pelo motivo que eu falei agora há pouco. Um povo mal qualificado, ele não vai conseguir ter bons empregos. Então, a longo prazo, para mim, o pior é a educação. Em curto prazo, é a renda. Eu posso fazer uma interligação em relação à crise econômica do Brasil, fez com que o país parou de fazer investimentos na educação, então afetou de forma geral? Não.
Não porque o déficit educacional do Brasil é mais antigo. Ele é mais antigo do que isso. A crise, talvez, ela escancarou alguns problemas, mas não começou com eles. Educação, especialmente, já era de antes. Tanto que essa melhora aqui, teve uma progressão. Ok, melhoramos. Mas melhorou o suficiente para sair dessa rabeira aqui, 3,8, que é índice de país pobre, né? Mas não consegue deslanchar. E não deslancha porque não há investimentos de longo prazo. Então, a crise da economia só aprofundou, mas não foi ela quem criou isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Ah, não, de nada não é para você, não. É para a pessoa com a qual eu falarei agora. Oi, Letícia. Oi. Oi, Júlio. A Isa levantou essa questão da renda per capita bruta e a líquida. Uhum. Eu devo ter entendido errado, mas se fosse o cálculo pela renda per capita líquida, esse componente de desigualdade poderia estar pior? Sim. Porque, de repente, Lê, você ganha 10 mil reais no mês bruto, mas fica na fonte 3 mil reais. Um exemplo bobo. Você não ganha 10, você ganha 7. Uhum. Quer dizer, ele não está descontando o que você tem de abatimento de impostos. Então, seria ainda mais baixo, seria ainda pior. Já é ruim, sim. Mas perceba também, Letícia, que isso vale para todos os países. Todos os países têm o mesmo critério. Então, se você pegar lá a Arábia Saudita, que tem uma renda per capita absurda, 30 mil dólares, porque lá tem menos pessoas e milhões de dólares com petróleo. Então, é mais enganoso até que o Brasil, a renda per capita da Arábia Saudita. Também é bruta. Então, a gente vê todos os países com a mesma régua. Tá? Não é só o Brasil. Entendi. Obrigada. De nada. Eu tenho o David e a Isa de novo. Oi, David, pode falar. Peraí, opa, te mutei, foi sem querer, agora vai. Professor, referente ao IDH de um país, ele tem influência internacional? Por exemplo, capital estrangeiro, investimento de capital estrangeiro pode influenciar o IDH de um país? Ou outros fatores externos? Olha o David, olha só, o cara agora fez vou até me movimentar aqui na estação espacial, até bugando a estação. Sim, David. E você lembrou de um ponto, cara, que aconteceu com o Brasil alguns anos atrás. Vou colocar até no chat. Primeira vez que eu vou usar o chat. Chat. O FMI, estou colocando aqui no chat. Fundo Monetário Internacional. O FMI, gente, é um banco ligado à ONU. Ele não pertence à ONU, mas ele é ligado à ONU. Quando o FMI ele oferece empréstimos para o governo de um país, ele quer garantias e quer alguns critérios para o país seguir. Um desses é o IDH, cara. Sim. Então, se o país não mostrar que está melhorando em educação, em saúde e tal, por que vai emprestar dinheiro para esse país? Ele não sabe usar o dinheiro. Então, eu tenho que prestar contas do dinheiro que é emprestado. E o dinheiro é emprestado, não é doado. Tem que pagar com juros depois. Mas ainda assim, o IDH ele é uma baliza para saber se o país está cumprindo alguns protocolos. O Brasil passou nos anos 90 até por isso. Onde ainda havia uma dívida externa grande para ser paga, o FMI emprestava dinheiro ao Brasil. E uma das coisas era uma exigência que o Brasil ampliasse seu IDH. Aí, meus caros amigos, ô David, juro que eu queria que fosse uma piada, tá? Mas é a realidade. Foi quando as escolas públicas pararam de repetir de ano. Por que você acha? O nono ano, o terceiro ano do ensino médio, algumas séries quinto para o sexto ano, parou de repetir, David. Porque a repetência para a ONU é sinal de incompetência. É sinal de incompetência. O Brasil não consegue aprovar essas crianças, então empurra. Mesmo sem ter condições. Fora que aumenta a evasão. O nosso IDH melhorou, cara. Aí a Renata perguntou algo nesse sentido, né, sobre os números mostram, não mostram. Quer dizer, quando o Brasil começou a ter chama progressão continuada, né, aprovar os alunos, mesmo que não tenham capacidade, o nosso IDH deu uma melhoradinha. E por que fizemos isso? O governo FHC na época, nos 90, final dos 90, para tentar cumprir o que o FMI cobrava do Brasil. Então dá para maquiar os dados. O IDH dá para maquiar. Então tem coisa no IDH que você vai ver que são falhas dele. Ele é um indicador legal? É até legal. Mas não pode ser o único indicador, porque dá para você
fazer uma maquiagem nele, cara. E mesmo com a maquiagem, não estamos bem. Como eu falei, a criança está na escola, mas qual a educação que ela recebe? Só estar matriculado não é suficiente. Né? Certo? Perfeito. Valeu, professor. Falou! Vai, Isa, para a gente fechar a rodada de perguntas. Oi. Peraí, desculpa. Todos queremos ouvi-la. E vamos. E tá quase. Eu apertei 1000 vezes. Agora foi. Oi. Ainda da renda bruta per capita, essa parte que é do dólar. Eu posso falar que quanto mais desvalorizada a moeda do país em referente ao dólar, menor o poder de compra ou não? Ah, não, porque varia de país para país. Como eu falei, vai saber o que um dólar compra em cada país. Então nem precisa explicar por esse caminho. Eu acho que tem países que a moeda é bem desvalorizada, igual o Japão. E a população do Japão tem um bom nível de vida, né? Uhum. E pode ter um país que você vai ver que a moeda está valorizada e é um país mais pobre socialmente. Então, não é uma regra. Varia demais. Oh, yeah! Muito bem, meus amores. Eu vou mudar um pouco o foco da explicação, tá? Só um pouquinho. Porque isso é muito comum nos textos vestibulares e em reportagens. E nem todo mundo lida ou sabe lidar com esses temas. Até numa redação, caso você queira usar. Porque uns anos atrás, a Isa Halio, que é a pessoa mais jovem aqui presente, deve lembrar disso. Direito de resposta, você vai ter direito de resposta, com certeza. Mas, algum tempo atrás, era comum falar porque a classe C no Brasil aumentou, porque a classe C no Brasil aumentou. Mas o que é a classe C? Então, não é para decorar. E tá no slide, eu mandei para o Rubão os slides, mandei ontem até. Aí você quiser anotar, mas fique à vontade, claro. Mas saiba como usar esses dados. O IBGE, em 2012, está aqui a data, ele criou essa classificação, como vocês estão vendo aqui. Classes de renda. Eu estou usando a referência para um salário mínimo deste ano, que é de R$ 1.045. Hoje é quanto vale um salário mínimo. Então, perceba. A classe A seria a elite brasileira, é a renda familiar com mais de 20 salários mínimos. Não é a renda de um único indivíduo, é a renda familiar. Ou seja, isso vai te dar uma outra perspectiva. Porque se eu ganho sozinho mais de 20 salários, eu sou o Rubão. Eu sou o Rubão. Rubão. Agora, se você ganha 20 salários mínimos só para você, é uma coisa. Se é para sustentar 10 pessoas, é outro negócio. Então, mesmo esse indicador te dá um certo panorama da coisa. Mas, se você analisar com mais foco, pode ser que haja alguma interpretação aí que fica obscura. Mas, de qualquer forma, a classe A é elite, são os mais ricos. Aí você tem classe B, entre 10 e 20. A classe C é a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros está na classe C. Ganham entre 4 e 10 salários. Quer dizer, seria uma classe média baixa por uma classe média normal, vamos dizer assim. Porque se você ganha 4 salários, dá mais ou menos R$ 4.000. Não é um grande salário, concordo? Se você ganha já seus R$ 10.000, depende do tamanho da sua família, aí já é um salário razoável. Então, a classe C engloba muita gente. Olha como é diferente ganhar 4 e ganhar 10 mil, gente. É muito diferente. É muito diferente. Isso pesa para o trabalhador. Então, quando eu digo a classe C é a maioria, depende de onde você está na classe C, você vai ter mais ou menos riscos. Por exemplo, vamos fazer uma conversa séria aqui, Covid-19. Porque é um tema que vai alterar os vestibulares com certeza. A classe C é uma classe muito impactada pela Covid. Porque já tem alguns anos que essa classe C ela está encolhendo no Brasil. Por conta lá da nossa velha crise econômica. A Covid-19 vai jogar muita gente da C para D e da D para E. Isso você pode colocar no seu caderno categoricamente. Porque a classe D já seriam pessoas com uma renda um pouco menor, mas sustentável. O cara da classe D, gente, não passa fome. Em geral. Alguns sim, mas muitos não. Esses que passam fome,
estariam na classe E, o cara que ganha menos de 2 salários. Esse cara, ele pode, numa crise como a atual, despencar na sua qualidade de vida. Porque se você ganha, gente, R$ 1.000 por mês ou R$ 2.000 por mês, cara, uma crise como essa acaba com a tua vida. Porque você não vai conseguir comprar o básico, que é alimento, pagar a luz, pagar a conta de água, pagar, enfim, o sustento de uma família. Imagine sustentar uma família com R$ 2.000. É muito difícil, tem que abrir mão de muita coisa para poder dar certo. Numa crise como a atual, então, putz, aí não dá. E aí é muito abrangente. Quem ganha, sei lá, dinheiro tomando conta de carros na rua e não tem outra renda, vai estar na classe E. Moradores de rua vão estar na classe E também. Pessoas que moram em cortiços, em moradias de baixo padrão, todas elas vão estar na classe E. Pois bem, perceba o quanto é delicado falar em classe de renda no Brasil. E quem quiser porcentagem, eu até deixei aqui anotado, porque eu sei que alguns alunos curtem fazer uma coisa mais fiel à realidade. Deixa eu só achar aqui e eu passo, evidentemente, para vocês. Vou copiar aqui informações do IBGE e vou colar no chat. Não é para decorar, longe disso, né? Mas é para você ter isso bem entendido aí no seu caderno. Ó. Tá aí, ó. Atualizei os dados do final do ano passado. Classe A e B, 14%, classes D e E, 30%, e a famosa classe C, 55% dos brasileiros. Tem questão de múltipla escolha que vai usar isso daí com vocês, para tentar, sabe, pegar um detalhe do conteúdo, para tentar fazer você se confundir. Professor, você pode repetir? Sim. Eu coloquei no chat, tá? As classes A e B, que é o topo, os mais ricos, são 30 milhões de brasileiros. 14% da população aproximadamente. 14%. Os mais ricos. A classe C, que seria essa classe média, média baixa, são 115 milhões de pessoas. 55% da sociedade brasileira. Um pouquinho mais da metade. 55% é da classe C. E os mais pobres, de acordo com essa faixa de renda do IBGE, classes D e E, equivalem a 30%, são 60 milhões de pessoas. 60 milhões. Então, 30% que está na D e na E. Quer dizer, eu acho que a partir daí dá para você tirar algumas considerações sobre o que é o Brasil de fato. E assim parece até bonitinho, né? Pô, que legal, Julião, mas tem muita gente classe C. Mas como eu falei, é uma classe vulnerável. Quando há algum tipo de crise econômica como a atual, é uma classe que vai sofrer e vai perder e vai descer para outro segmento. A classe A e B também perde, mas a perda que esses caras têm não os tirarão de certos privilégios. Pode acontecer de uma família muito rica, perder muito, tudo bem, há exceções. Mas, em geral, a crise é absorvida de maneira mais fácil. Já a classe C e as classes restantes, obviamente, sofrem impactos muito maiores. Eu lembro que alguém levantou a mão, Daniele. Oi, Dani. Oi. Fale, Dani. Professor, eu só queria que... Tá me ouvindo? Pera. Sim, te ouço. Tá. É porque, tipo, passou batido e eu não perguntei porque ia atrapalhar. No caso, eu queria que você explicasse, se você pudesse explicar de novo, quais são os fatores da crise que, tipo, já está inserida no Brasil há 6 anos e tal, a crise econômica. Ah, tá. Vou te pedir uma coisa, Dani. Eu vou ter que falar de crise econômica, sim, mas eu prefiro não falar agora, porque é uma aula demorada. Eu posso até citar para você os fatores da crise, mas você vai escrever e vai ficar, pô, mas o que é cada item? Tá? Então, eu vou te pedir só um aguardo, para não dar um spoiler Tá bom. para daqui a alguns meses, porque eu vou, no segundo ou terceiro caderno, não me lembro agora, acho que no segundo, eu dou uma aula sobre comércio exterior. E aí é o momento certo de eu falar da economia brasileira e falar da crise. Porque tem coisas que eu tenho que explicar de indústrias, que eu não expliquei em indústrias ainda, vou explicar, agricultura. Aí eu concluo a economia do Brasil falando dos motivos da crise. Tá Você bom. está vendo agora, Dani, meio que as consequências da crise para o povo do Brasil. Aumentou o desemprego, aumentou a informalidade. Os números do DH estão mostrando também uma queda, uma estagnação. Agora, as causas eu prefiro guardar, porque senão vai ter que mudar totalmente a aula. A aula vai para um outro caminho.
Tudo bem? Ah, e professor, é algo Oi. que eu deixei passar batido na última aula, só que, Aham. tipo, eu queria saber se tá certo porque eu anotei. É no caso que você estava falando da crise também, e aí você Uhum. falou, acho que o saldo migratório é negativo, é isso? É saldo Isso. migratório. Tem mais Tá, pessoas saindo do que entrando no Brasil. Isso mesmo. tá bom, obrigada, professor. De nada. E, finalmente, para fechar essa parte, eu coloquei uma outra informação para vocês do IBGE. Para quem quiser, de repente, incrementar uma redação, um texto, né? A classe A, o topo, né? Concentra 40% da renda do país, mas é apenas 3,6% da população. Então, tá aí, né? É um país muito desigual, mas muito desigual. Imagina, 3%, menos que 4%, tem quase metade da renda, gente. É muito elevado, é muito. Vou dizer mais. E digo mais, votem em mim. O único país pior que o Brasil é o Catar, em concentração de renda. Esse mesmo que vai sediar a próxima Copa do Mundo, o Catar é o único país do mundo pior que o Brasil, em concentração de riquezas. Quer dizer, é nítido que temos um país desigual e os números vão sempre nessa direção. Legal? Olha, comparar os BRICS eu já comparei, então acho que não preciso fazer isso de novo. E agora você vai ter, já respondo o pessoal que perguntou, a ONU criou um novo indicador, tem alguns anos. Eu acho legal você fazer um comentário sobre ele. Nada bom para o Brasil também. Dá uma olhada. IDH ajustado à desigualdade. Como o IDH é uma média, e toda média tem problemas, gente. Eu ganho 100, vocês ganham 0, nossa média vai ser o quê? 50? Vai ser um de vocês, no caso. Né? Eu ganho 100, o David ganha 0, a média minha do David, então, é 50. A média, ela engana muito a gente. Então, a ONU propôs uma coisa, criar um IDH, mas sabendo melhor quanto cada cidadão dos países tem acesso à educação, à saúde, enfim. Esse é o IDH ajustado à desigualdade. Todos os países caem um pouco. Podem perceber aí, ó. Essa setinha que vocês estão vendo, ó, dá uma olhada. A bolinha azul é onde o país está no IDH normal. A bolinha amarela é o IDH ajustado à desigualdade. Então, todos perdem um pouquinho, porque nem todo mundo no país vai ganhar aquela média. Aí você vê lá o caso do Brasil. O IDH do Brasil ajustado à desigualdade cai para 0,638. Olha aqui embaixo, eu coloquei para vocês. O Brasil perde 24,5% em relação ao IDH normal e cai 23 posições. Ou seja, meus amigos, o Brasil ele tem um problema grave para a concentração de renda, como eu falei aqui. Então, eu creio que os vestibulares eles podem mudar a forma de perguntar colocando esse indicador para vocês. Então, fique atento. Qual é o motivo de ter um IDH ajustado à desigualdade? É tentar mostrar de fato quantos têm acesso a essas melhorias. Quantos de fato alcançam aquela média. Você corrige o IDH. Você faz um ajuste, entendendo quantos de fato têm acesso a esses recursos. E o Brasil ele cai um pouco. Ele tem uma perda, tem uma queda. E no caso, essa queda deixa ainda mais claro quanto somos desiguais. Quer dizer, por que a ONU fez isso? Porque ela foi muito criticada. O IDH não é justo, é uma média, pode mostrar errado, pode mostrar uma coisa exagerada. Então tá bom, eu vou criar um novo indicador, vou dar um novo nome, IDH ajustado à desigualdade, para saber quantos naquele país ganham exatamente aquilo. Ou recebem aquele benefício de fato que está na média. Aí o Brasil, evidentemente, todos caem, todos os países, não tem um país que melhora, óbvio, ou que fique igual. O Japão, por exemplo, ó, ele cai pouco, olha, mas cai, né? Então, todos acabam caindo. Todos acabam caindo. Então, basicamente, é onde você vai analisar aí o IDH ajustado à desigualdade. Se aparecer a sigla, é IDH-AD. Se aparecer assim numa prova. O IDH-AD. Como assim AD? Ajustado à desigualdade. Tudo maiúsculo. Aí eu tenho perguntas que eu vou responder antes de passar para o próximo item. Eu não sei quem foi o primeiro ou primeira, eu vou arriscar que foi a Larissa. Pronto, vou arriscar. Arrisquei, não sei, mas enfim. Oi, Larissa. Voltando só um pouco ao IDH, eu queria saber se, por exemplo,
o IDH ele calcula de estudo tanto escolas particulares quanto públicas, certo? Sim. Se fosse pegar só as públicas, iria diminuir muito mais, né? Ia ficar bem menor, né, o nível. Olha, Larissa, ia ser um abismo, viu? Se você pegar só a educação pública, de qualquer segmento, F1, F2, médio, universidades, nem vou pegar, mas o ensino básico, né? Olha, aí sim você vai ter as evasões, que acontecem no privado, mas muito menos. Essa coisa do aluno repetir de ano, reprovar, que ainda reprova, não é que não reprova mais, mas algumas séries não há reprovações. É um debate pedagógico que eu não vou fazer com vocês, que aqui não é um curso de pedagogia ou de licenciatura. Também não entendo que uma criança, se ela repete muito de ano, ela vai conseguir estudar com crianças. Imagina um cara de 15 anos no 5º ano. E acontece, gente, acontece. Mas enfim, é uma discussão pedagógica. Mas, Lari, sim. Tanto que o MEC, ele reclama desse, que junta todos. Se pegar só o público, mas por um lado também, Larissa, vou te dizer, tem muito mais criança matriculada em escolas públicas do que privadas. Então, o indicador, ele olha bem o que é o ensino público, mas a tendência, assim, se tirar o privado, ainda vai ter uma queda. E outra coisa, professor, como que é calculado esse de estudo? Tipo, eles pegam notas de prova ou eles, sei lá, frequência de escola, igual você tinha dito? Frequência. Ele olha a frequência, ele não está nem pegando nota. Por isso que eu falei, já é uma média assustadora. Imagina se pegar a qualificação desse estudo dele, que eu estou quantificando, quantos estão na escola. Já é um indicador ruim para nós. Imagina se você qualificar isso. Né? Entendi. Eu li Larissa e todos, tá? Eu li algo hoje sobre a educação nos tempos do Covid-19. Eu dou aula para vocês, é um curso privado. As duas escolas que eu trabalho, também privadas, eu dou aula à distância também pelo Zoom, pela mesma ferramenta. Tem muita criança que está em casa sem aula até agora. E vai receber um kit agora da prefeitura, pensando em São Paulo, ou governo, mas tem crianças que vão ficar sem aula mesmo. Sem alimentação, vão dar um auxílio de merenda, o quanto ele teria de alimentação na escola. Quer dizer, eu penso, meus amigos, que depois de Covid passar, muitas crianças nem voltarão à escola, porque já vão ter a família vai estar economicamente também bastante desestruturada, vai ajudar a família, na renda da família e tal. Enfim. Eu não sei quem veio depois, mas vou arriscar que foi o David, tá? David, fala aí. Professor, quando você estava se referindo sobre a concentração de renda, Sim. Você mencionou o Catar, que o Brasil só está atrás do Catar, mas e a Índia? Tipo, a Índia também não tem uma concentração de renda muito alta por causa do sistema de castas, mas por que tipo, o Brasil só está atrás, tipo, do Catar e não da Índia? Vou te dizer por quê, cara. Porque são países que a geração de renda é muito alta frente ao que tem de população. A Índia tem 1 bilhão de pessoas. E, aliás, 1 bilhão não. 1 bilhão e 300 milhões. Uhum. Então, na divisão, vai ficar um pouquinho para cada um de fato. Agora, o Catar, por que a média é tão expressiva? O Catar não tem nem sequer 2 milhões de habitantes. É um país pequeno em população. E o petróleo e o gás natural oferecem uma renda bruta muito alta. Então, na média, vai aparecer lá que no Catar o cara ganha, sei lá, quase 40 mil dólares por ano. Mas não é, porque é pouca gente para um valor de PIB muito alto. É aí que você verifica que só um topo ali da cadeia, aqueles sheiks, aquela galera ligada ao petróleo, que vai receber valores absurdamente altos e a maioria vai estar à margem. Acho que por isso que o Catar acaba comprovando mais desigualdade. A população muito pequena, com rendas muito altas. A Índia é muito populosa, há uma divisão diferente ali que acaba maquiando a desigualdade da Índia, cara. O IDH não é talvez o melhor indicador para olhar para a Índia. E mesmo assim você viu, a Índia está em 100º, 29º o IDH. Não é um bom IDH de qualquer forma. Então, densidade demográfica conta, né? Sim, cara. Perceba que no final... Eu pensei que não tinha nada a ver. Perceba no final, você vai perceber uma coisa. Quando você quiser entender uma sociedade, atenção todos aqui. Uma prova pode até questionar isso de vocês. Não tem um indicador bom. O certo é você mesclar indicadores. Olhar o IDH, olhar com mais cuidado o acesso a saneamento básico, de repente. Olhar programas que os governos têm de transferência de renda. Quer dizer, você tem que olhar vários elementos. Quer ver uma coisa que não foi contemplada aí no IDH, gente? Uma boa pergunta daria também. Hoje estou cheio de perguntas, né, de boas perguntas.
Algum dia eu vou falar, tem uma má pergunta, né? Nunca vão me ouvir falar isso. Meio ambiente. Poxa vida, a gente fala tanto em meio ambiente, rios poluídos, lixo, na verdade. O IDH tem lá a expectativa de vida, que até pode ali indiretamente embutir saneamento básico. Mas qualidade do ar, talvez você não consiga diretamente analisar a partir do IDH. E é fundamental nos dias atuais pensar em rios limpos, um ar de melhor qualidade. Exemplo, desmatamento. Você não enxerga no IDH. Você não enxerga. Então, talvez a sociedade tenha tantos desafios e problemas. Prostituição infantil. Não contempla aí. Não contempla. Então, o próprio trabalho infantil, você pode até... se tem menos crianças nas escolas, elas estão trabalhando, mas é uma dedução. Você não sabe se é por isso. Então, o IDH é um ponto de partida. Mas você tem que olhar outras coisas, além do IDH. Tá? Aí eu tenho Natália. Beleza, valeu, professor. Oi? Valeu, professor. Por nada. Natália, depois a Dani. Oi, Natália. Oi, professor. Oi. Então, eu queria saber assim, por que mesmo com esses índices de escolaridade que aparecem, os outros países estavam insistindo em atrair pessoas jovens para ir estudar lá fora e tudo mais? Por que mesmo com esses índices havia essa insistência dos outros países? É que talvez ali, Natália, os desafios são outros. Porque se eles estão estimulando gente para ir nesses países, eles querem áreas mais específicas. Ainda mais por falta de qualificados. Lembrando que países envelhecidos, onde falta mão de obra, mas alguns tipos de mão de obra que tem carência, alguns têm até demais. Então, acho que por isso que há esse incentivo. Porque, lógico, vocês estão quase indo para a universidade, falta pouco. Meu tempo de Unesp, eu assisti vários encontros na Unesp de especialistas, profissionais e pessoas de outras universidades do mundo, né, dizendo que sobra bolsa de estudos na França, sobra bolsas na Alemanha para brasileiros e não preenche as vagas. Sabe por que não? Tem que ter fluência no idioma. Quantos sabem falar fluentemente alemão naquele curso que está precisando que tem bolsa sobrando e que tem a possibilidade de morar na Europa? Ainda que você vai para lá com uma bolsa de estudos da União Europeia. Você não vai ter um gasto geral assim muito alto. Sobra vaga. A França tem várias, parcerias com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, e sobra vaga para estudantes de qualquer curso, de medicina, a engenharia e tal, porque não se fala a língua, não dominam, né, a língua com muita... O cara arrisca lá um francês, mas não é arriscar, tem que falar direitinho. Então sobra vaga. Então eles incentivam, mas você tem que ter um mínimo de qualificação linguística, vamos colocar assim, para estar lá também. Uma coisa. Tá bom, certo. Obrigada, professor. De nada. Daniele. Oi, oi, oi. Oi, Daniele. Professor, peraí. O IDH do Brasil é 0,761, certo? Uhum. Aí, no caso, nesse negócio aí que você colocou na tela, tá aparecendo que ali tá 0,638, só que lá embaixo tá 0,574. Aí eu não entendi faixa. qual é o que... Entendi. Ele colocou aqui no meião, manja. E aqui ele consertou, colocou direitinho o valor. É como se fosse o distanciamento. Eu estava no 0,7 tralalá e fui aqui pro 0,574. Aí ele colocou isso aqui como uma medida chave. Tá. Mas na real é 0,574. Tá bom. É um chegante. Que é realmente muito baixo, né? Já é um DH médio para baixo. De nada. Muito bem. Eu acho que eu estou caminhando bem. Vocês são sortudos. Porque faz 10 anos que eu dou aula com esse mapa. E só vai mudar este ano. Porque a cada 10. IDHM, IDH municipal. A última vez que foi publicado foi em 2010. É esse que você está vendo aí. Então, todos os vestibulares, se forem usar, vão usar esse. É importante para vocês ainda dar uma olhadinha. Por quê? Olha o IDHM. São Caetano do Sul, ele tem o melhor IDHM do Brasil. 0,862. É um nível bem alto. Para quem não conhece São Caetano, alguém aqui de São Caetano? Não sei. Alguém é?
Luísa, você é de São Caetano? Eu não moro em São Caetano, mas moro perto. Tipo, Ah, então você pode falar para nós, São Caetano não tem pobreza, não tem favelas, todos são felizes, dão as mãos nas ruas. Não é, não. bem foi Tem, o IDH é enganoso, gente. Por que São Caetano tem um IDHM tão alto? Tem muita indústria em São Caetano. Tem muitas indústrias. E tem uma população pequena. São Caetano tem menos de 300 mil habitantes. É incrível, é grande São Paulo. Tipo, São Bernardo é muito grande, Santo André é muito grande, mas São Caetano é um pouco menor em população. E com tantas indústrias, o que acontece com o IDHM? A renda vai lá no alto, né? Aí faz o IDH deles estar um pouco acima. Não estou aqui, como a Luísa aqui é testemunha, não estou aqui desmerecendo São Caetano do Sul, uma bela cidade, tenho amigos por lá. Mas, evidentemente, o que torna o IDH de São Caetano um pouquinho mais alto é essa discrepância. Muitas indústrias, que aumentam bastante a renda, e uma população um pouquinho menor. Mas, evidentemente, não é só um número. Você vai perceber que em vários segmentos, São Caetano do Sul é melhor do que muitos municípios da Grande São Paulo. Não é só um dado sem nenhum sentido aí, sem nenhuma importância. E o pior IDHM é no Pará, na Melgaço, 0,418, o que prova que a região norte do Brasil, né, ela tem várias carências, várias deficiências, no caso. E a lista, gente, ela faz por região. Não vejo necessidade de decorar, mas uma coisa importante aqui, antes de vocês perguntarem. Mesmo o Sudeste tem o São Caetano do Sul com 0,862, mas tem lá em Minas Gerais São João dos Missões com 0,529. Na própria região, há uma discrepância. Então, no máximo, vão te dar exatamente esses dados e pedir uma comparação. Não acho difícil você fazer isso. Mas enquanto alguns anotam, outros refletem, outros coçam a cabeça, a Letícia vai falar alguma coisa porque ela quer falar, então ela vai falar. Oi. Ô, professor, Oi. o senhor falou sobre São Caetano do Sul, que ele tem esse índice de desenvolvimento municipal alto devido à quantidade de indústrias. Sim. Esse mesmo comparativo eu posso usar para o IDH, tipo, do país? Eu acho que aí, ó, Letícia, foi uma pergunta interessante. Se a pergunta do vestibular for na seguinte direção, analisar regiões, aí sim, Letícia. Porque o que você vai perceber? O Sudeste é uma região que tem IDHs um pouco mais elevados, em média, porque concentra a economia do Brasil. Aí, ok. Comparar o Sudeste com outras regiões. Aí você pode usar esse argumento da indústria e do comércio, porque é um pouco, até assim, óbvio você pensar, bom, onde a economia tiver mais força, isso vai elevar os IDHs. Não quer dizer exatamente uma qualidade de vida ótima, mas nos números, né, vai ter mais renda, e a renda é um componente importante para o IDH, com certeza. Agora, Letícia, olha bem o que eu vou mostrar aqui agora, Brasília. Olha o IDH de Brasília, 824. É bem alto, um dos mais altos do Brasil. Por quê, Letícia? Oi? Oi. Porque o IDH de Brasília, coloquei ali a setinha, ó. Brasília. É um dos mais altos do Brasil, tá entre os mais altos. 824. Por que é tão alto? Tem muita indústria por lá? Não, mas pela relação que Brasília exerce no país, né? Salários de deputados e senadores. Professor, eles contemplam as cidades satélites de Brasília? Parece Não. que não. Esse índice. Não. Esse Brasília não está pegando Tabatinga, Ceilândia, Gama, está pegando só Brasília mesmo. O avião ali, sabe? Que tem periferia. Mas a renda dos nossos gloriosos congressistas, 20 mil por mês, 30 mil por mês, óbvio, né? Vai fazer a renda per capita ficar lá no alto, né? Quer dizer, até Brasília o índice é bem enganoso, por conta dos salários de uma minoria ali, né? Professor. Oi, diga. Desculpa interromper, pode Imagina. terminar. Pode falar. Então, assim, pensando, por exemplo, onde eu moro, usando isso que o senhor falou sobre Brasília. Eu moro em Santana de Parnaíba. Então, o IDH daqui, municipal, seria alto considerando a parte de Alphaville? Sim, boa.
você vai perceber que alguns lugares vão ter nichos de classe alta que vão puxar o IDH para cima. Agora, por outro lado, pode acontecer o contrário. Você vai ter áreas de periferias, áreas mais carentes que vão fazer o IDH descer um pouco. É aquilo. Toda a média, você vai ter que colocar ali um zoom na coisa para entender melhor essa média. Porque nem todo mundo ganha igual um deputado e nem todo mundo ganha igual uma pessoa que vive na rua. Você vai ter que achar direito como é que é essa sociedade. Tá? Obrigada. De nada. E por fim aqui, David. Oi, David, diga. Professor, desculpe, mas no âmbito nacional é a ONU que calcula o IDH, certo? Uhum. Mas tipo na municipal, quem calcula é a ONU também ou é o próprio país? É o censo, cara. Por isso que esse IDHM depende de 10 anos, porque é o censo do IBGE que vai coletar os dados. Dá, David, até para atualizar esses dados, mas não com tanta clareza. Vai faltar sempre alguma coisa. Porque o questionário do censo, ninguém falou nada disso ainda, né? Mas pode ser que esse ano o censo seja postergado, né? Porque o censo, em geral, é realizado no segundo semestre. É bem verdade. Mas eu não duvido que o governo atual, que já não gosta muito do IBGE, comece a cancelar algumas coisas, dizendo em corte de gastos, e deixe o censo para depois. Não falaram nada sobre isso ainda. Eu até procurei por curiosidade, mas não falaram nada. Mas, o David, cabe ao censo 2010 atualizar isso daí. Então, só em 2021 que a gente vai ter isso atualizado. E aí eu posso até especular quem melhorou, quem piorou, mas não precisamos fazer isso. Mas isso é de importância só no âmbito nacional, né? Tipo, ele não tem, esse censo não tem muita relevância quando você compara, tipo, relações exteriores, certo? Ou tem? Não, porque a gente não consegue tabular tantos dados em escala global. Imagina os Estados Unidos. Vou pegar cada cidade lá, aí comparar com China. Isso é mais de políticas internas. Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Oba, de nada. Aí, a Isabela. Oi, Isabela. Pode falar, peraí. Oi. Fale. Eu tava vendo aqui na listinha. Eu tava vendo aqui na tabela. É Fernando de Noronha por conta do turismo, né? Do alto IDH. E pouca população. Uhum. Quer dizer, uma renda que vai incrementar a economia de Noronha com pouca população. Perceba que não tem segredo, né? O Brasil tem IDHs muito altos, você vai ter que entender que alguma coisa tem. Alguma coisa está errada. Infelizmente, o país é muito desigual. Ou é pouca gente para uma renda elevada, ou no caso Brasília, que tem ali um grupo seleto de pessoas que têm um salário muito alto. Né? Bom. Professor, última coisa. Ah, lembrei. Peraí que levantaram a mão. Felipe e Dani, eu já falo. Peraí, Felipe, que eu vou te achar aqui, cara, que eu tenho várias telas na minha Batcaverna. Eu preciso achar vocês. Peraí, que você vai aparecer aqui. Natália, Bia, Calil, Larissa, Danilo, Felipe. Pronto. Peraí, Filipão, peraí. Oi. Peraí que não desmuta. Tenta você fazer aí, vê se sai. Foi. Oi, Felipe. Peraí que mutou de novo. Peraí. Caramba. O negócio não gosta de você, Felipe. Peraí, a gente vai resolver. Tenta clicar você aí, vai. Consegue desmutar? Pô, cara. Agora foi. Vai. Você mutou de novo. Ele tá com delay, cara. Agora foi. Fica aí. Fica onde está. Tá escutando? Tô, cara. Pode falar. Beleza. Naquela tabela, aquele negócio de maior incremento é o quê? Ah, eu vou voltar lá, Felipe. Só um segundinho. Maior incremento é quem teve um aumento maior no seu IDH. Quer dizer, se você pensar, se essa cidade aqui, que já não tem o IDH muito bom, né? Já não é bom. Imagina como era antes. Então, ele está dizendo aqui o aumento que ela teve. Por exemplo, pegar no Sudeste. Ele falou que o maior incremento foi de
São João do Pacuí, Minas Gerais. Esse aqui foi o incremento da cidade. Aliás, deu certo agora. Não é o valor do IDH do lugar, é o quanto ele aumentou. Ah, tá. Te dá uma margem para entender se esse cara evoluiu, né? É interessante porque essas cidades que apareceram e que melhoraram, não está dizendo o motivo da melhoria, mas olhando os indicadores, educação, expectativa de vida e renda, ou os três juntos, ou um desses três, puxou essa cidade para cima. Mas eu vejo assim, todos que ele apontou, Madeiros, Aoeiras do Itaim, Novo Santo Antônio, São João do Pacuí e Chapadão do Lajeado, são cidades que você não tem uma coisa expressiva para o vestibular perguntar, olha, por que essa cidade melhorou, cara? Pode ficar sossegado, porque é muito detalhe, é detalhe até demais para a gente discutir aqui. Mas mostra que alguns melhoraram. Basicamente é isso. Beleza, obrigado. Falou, cara, foi difícil, mas conseguimos. Aí eu tenho a Dani. Oi, Dani. Professor, era a mesma coisa que o Felipe. Só que agora eu só queria saber de uma observação. No caso, esse valor do maior incremento, é o tanto que melhorou ou é o tanto que ficou depois da melhoria? O quanto que ele aumentou. Ah, tá bom. Obrigada. Ok, de nada. Agora sim, vamos caminhar para o fechamento. Já são 10 para as 4. Estamos indo bem hoje. Estamos indo bem. Veja, renda per capita do Brasil, o mais atualizado pelo FMI, em dólares. Mas não é igual aquele que eu mostrei, paridade de poder de compra, que era 14 mil, lembra? Esse é sem analisar quanto cada dólar compra no Brasil. É nítido que a crise econômica do Brasil, ela provocou uma queda aqui em 2015, tá vendo só? Uma pequena queda. O que me deixa um pouco atordoado é que mesmo a Argentina, envolvida em tantas crises econômicas, e já tem muito tempo, e perceba que tem um sobe e desce na Argentina aqui também, né? Sobe e desce aqui e tal. Ainda assim, a Argentina está um pouco acima do Brasil. Por isso, conclusão da aula. E isso aqui você tem que saber explicar. Falei tanto de IDH, você vai concluir a aula com outro indicador chamado índice de Gini. Gini, italiano. Gini, ele mede desigualdade. De que maneira? Quanto mais desigual o país, olha só, cuidado ao escrever isso. Quanto mais desigual o país, mais perto de 1 vai ser o Gini. Quanto menos desigual, quanto mais equilibrado for o país, mais perto de 0. É o contrário do IDH. Então, cuidado quando for explicar isso. Vou repetir. Gini vai de 0 até 1. 0 até 1. Quanto mais perto de 1, pior é o país. Ele vai ser desigual. Quanto mais perto de 0, é 0 em que sentido? 0 desigualdade. Então, melhor, equilibrado, é perto de 0. E aí você tem o Gini brasileiro. O Gini brasileiro. É um dos 10 piores do planeta. Bom, dá para imaginar, né? Como é que você faz o Gini? Simples. Você pega quanto ganha os mais ricos e quanto ganha os mais pobres e vê a diferença. É assim que o Gini é calculado. Tudo bem? Então, o Gini mede concentração de renda. Exemplo, quanto ganha os 20% mais ricos de um país e quanto ganha os 20% mais pobres. Essa diferença é a partir dela que você vai calcular o índice de Gini. E olhando o Brasil, gente, atenção, até que melhorou. Uma época, tá vendo? Ó, lembra, quanto menor, melhor. Então, olha só, em 2014, o Gini do Brasil, ele estava abaixo do 0,575. Olha de novo, gente, não é coincidência. A crise econômica vigente, desemprego, tarará. Olha o que aconteceu. O Gini chegou agora a 0,6259. É muito ruim, gente. É muito ruim. Veja bem, quando eu falo muito ruim, é entre os 10 piores do planeta. Estamos junto ali com Venezuela, com Haiti, essa galera que está lá do Brasil. Gente, de novo, não quero criar alguma segregação entre países, mas a gente está colocando o Brasil no patamar de país em guerra, com um Gini como esse daí. É muito ruim. Portanto, fique atento com alguns discursos até
de caráter político e tal. Porque o Gini mostra desigualdade. Não é isso? O que está acontecendo, então? Em poucas palavras, a crise econômica que o Brasil vive não é para todo mundo. A classe A e B não está aí dentro, gente. Ela não está. Quem sente a crise é o trabalhador. Como é que em crise o Gini disparou? Porque tem uma galera concentrando cada vez mais a renda. Isso aí não está dizendo que a renda do Brasil inteiro caiu. Está dizendo que um grupo está ganhando mais e um grupo está ganhando menos. Então, é uma boa forma de você pegar aquele teu brother, que é aquele cara muito conservador nas ideias, quer falar um monte de coisas para você, ou até numa redação, quando você quiser expressar o seu descontentamento, não baseado em achismo, mas em conceitos, usa o Gini. O Gini deixa bem claro, a piora do Gini brasileiro quer dizer que, durante essa crise que vivemos, há um grupo ganhando, só que é um grupo muito pequeno. Se a desigualdade aumenta entre ricos e pobres, é porque os ricos continuam ganhando, ou até ganhando mais. E a classe trabalhadora, a classe C e os que estão abaixo, estão ganhando cada vez menos. Eu acho que o Gini é um bom complemento do IDH, porque você consegue ter um dado mais objetivo sobre concentração da renda. Ele é mais claro nisso. Tá? E eu tenho algumas mãos levantadas. Eu vou repetir o que eu falei, mas acho que alguém levantou. Pode levantar de novo, porque eu sumiu a mãozinha aqui. Se quiser, por favor, raise hand, coloca a mãozinha, senão eu concluo aqui sem as mãozinhas. Eu tenho quase certeza que eu vi mãozinhas. Renato, foi você? Levantou a mão? Oh, peraí que eu mutei, desculpa. Eu tinha uma dúvida, mas eu já entendi. Foi? Beleza, Rê. Já tinha. Obrigada. Imagina. Aí o Breno. Peraí, Breno. O Breno tá igual o Felipe, estão censurando vocês dois. Fala, Breno. Só uma coisa que antes, não é sobre o assunto, mas antes de você terminar, eu queria só comentar alguma coisa com você sobre o IBGE, pode ser, depois que você terminar? Ah, sim. Eu concluo aqui, aí eu posso terminar a aula e quem quiser ficar um pouquinho, a gente fica. Então, conclusão, galera. Beleza, Estamos terminando essa aula no horário, porque são 3:45. O Gini brasileiro prova que somos muito desiguais. Temos o 10º pior Gini do planeta, ainda que tenhamos a 9ª economia mundial. Aí, a conclusão da minha aula é: diga que o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico, porém a riqueza é mal distribuída. Se eu disser que o Brasil é um país pobre, aí eu vou estar sendo exagerado, né? O Brasil não é um país pobre. Tem muita riqueza no Brasil, tem muita riqueza. Só que dá para perceber que ela é bastante concentrada. Como é que a 9ª economia do mundo tem o 10º pior Gini do mundo? Porque é muita riqueza concentrada. Agora sim, raise hand, Renata. Oi, Renata, falei. Professora, só uma conclusão que minha cabeça chegou, não sei se está certa. Então, o Gini é esse maior espaço da renda entre a classe A e a classe E? Isso. Exatamente. Tá. Só que aí, Rê, você pode fazer diferente o Gini. Vai da mão do cara que faz a estatística. Eu posso pegar, por exemplo, classe A e E, A e B versus E, A e B versus D e E. Aí vai do quanto você quer analisar. Porque eu acho também, Rê, se eu pegar só a classe A, que é 3,6%, é bem exatamente a elite do país, os mais ricos mesmo. Então, eu acho que é exagero. Eu vou pegar a classe B também, que é a classe média mais alta. Ok. Aí você pode fazer gráficos e mais gráficos. Só que o gráfico, ele também não pode te dar todas as respostas. Como eu falei, o legal é comparar os indicadores. Eu pego, sei lá, o Gini, o IDH e a mortalidade infantil no Brasil. Aí já é bastante coisa para analisar. Acho que já dá para você ter uma realidade do Brasil. Ou eu pego o Gini, IDH e acesso a saneamento básico. Legal também. Aí essa comparação vai me dar algo mais robusto, né, para eu analisar. Certo? Okay. Obrigada, prof. De nada. Acho que chegamos num lugar legal. Eu tenho que falar trabalho escravo, mas eu falo na semana que vem, que vai mudar um pouco o tema. Agradeço a todos e a todas. Tenha um ótimo feriado. Um momento bom para ficar em casa. Foi mal. Eu também não vou sair, então tamo junto. Boa Páscoa, se cuidem aí, tá? Quem quiser sair pode sair, fiquem à vontade.
O Breno tinha uma pergunta a fazer, Brenão. Ô, Brenão, fala aí, cara, o que você quer. Estou te ouvindo. Professor, Oi. eu vi uma última pesquisa do IBGE sobre os itens que as pessoas mais compram, né? Dividido em quantidade mínima de renda. Não sei se você viu. Sim, sim, sim. Que deu o item mais comprado em todas as classes, que era bebidas. Uhum. Eu gostaria de saber por que as bebidas ganham de hortaliças, frutas, grãos. É interessante, cara, porque tem uma mazela social embutida aí, né? Que bebida é um pouco genérico. Pode incluir água, e água é um bem fundamental para todos. E se você incluir água nesse rolê, aí é fácil de entender. Bom, água todos têm que consumir de alguma maneira, né? Alguns até consomem ela poluída. Agora, se você falar em bebidas e tirar a água dessa história e ainda for bebidas, aí você vai entrar na questão do alcoolismo. Então também tem que olhar de que bebidas estamos falando. É refrigerante? É álcool? Ou é água? Mas é curioso você dar esse dado, né? Porque nos faz refletir sobre isso, né? Com água dá para entender muito bem. A água é fundamental. Agora, sem a água, o que faz alguém comprar uma bebida alcoólica ou refrigerante, não sei se está nesse esquema, e não comprar um alimento básico. Por isso que eu entendo que a água está entrando nessa análise. Porque eu não entendo que a pessoa ela vai deixar de se alimentar para comprar a bebida. Ainda que ao vício, o alcoolismo é um vício muito grave e está presente em toda a sociedade, em classes sociais distintas e tudo mais. Eu vejo isso, que eu moro no centro da cidade. Pessoas pedem dinheiro porque querem comer, mas alguns pedem dinheiro porque têm vícios, como o crack ou o álcool, cara. Mas o ideal, como eu falei agora há pouco, é quando você pegar uma pesquisa, um indicador como esse, comparar com outros, para ter realmente a noção aonde o cara quer chegar com essa pesquisa. Porque para mim é estranho não esmiuçar de que bebidas estamos falando. Tinha alguma coisa ou não? Então, não, só estava dividido nos itens, bebida, hortaliças, grãos, Tá. E aí davam davam uma quantidade mínima que estava presente, que as classes compravam, sabe? Mas, Breno, eu tive uma outra ideia aqui, que daria para a gente criar até uma questão em cima disso. Se está genérico, é porque inclui água. É porque inclui água, então me deixa mais tranquilo, dá para entender melhor o que está sendo analisado. Uma coisa eu te mando pelo WhatsApp, então. Manda. Pode ser? Boa. Mas aí, Breno, eu fico pensando o seguinte, cara. Se inclui água, o que isso mostra? Que o brasileiro não tem acesso à água potável. Veja que curioso isso. A pessoa mora na periferia, ela não tem água limpa, potável na casa dela, ela vai no mercado e compra 1 litro d'água que seja. Por mínimo necessário para a família dela ou para ele mesmo. Então, aí sim dá uma questão. Onde podemos chegar com essa quantificação que a água é o item mais comprado? Que o brasileiro, em geral, não tem acesso à água potável. Aí sim, Breno, acho que aí é um bom caminho para pensar. Aí dá uma questão, cara. Dá uma boa questão. Porque ela confunde, né? Como você mesmo ficou, pô, Júlio, como assim? Você compra bebida e não compra comida? É porque a água é um bem fundamental. E se ele não tem acesso à água potável, ele vai ter que buscar essa água no mercado. Ele compra ali 1 litro d'água ou 1 galão da água. Acho que aí sim, Breno. Agora eu consegui Beleza. pegar o negócio aí, cara. Professor, desculpe. Oi, David. Mas entrando nesse assunto aí da bebida, não poderia relacionar com transtornos psicológicos, talvez? Não sei. Esse é o problema. Eu sei que, isso é dado que eu sei. Não que eu saiba pessoalmente, mas falaram por aí que a quarentena fez aumentar o consumo de álcool. Eu não faço parte disso, eu tomo água, ó, aqui é a água. Você não sabe o que tem aqui dentro, né? É água, eu prometo. Não bebo no momento do trabalho, mesmo virtual, mesmo em casa. Mas, sim, já há estudos que um mês mais ou menos, menos até de parada, o consumo de álcool aumentou, de maconha aumentou. Cara, pois é. Mas pesquisar com números, eu consigo te passar bebida, porque Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, todos esses Ambev, podem bater os dados e dizer, olha, realmente estamos vendendo mais cerveja. É um dado concreto, você consegue analisar.
Agora, David, sobre transtornos e tudo mais, tem que ter mais informações. Não vira uma suposição. Pode até ser que o álcool esteja aí dentro, mas sem os dados, a gente começa a especular. Tá? Beleza. É que eu pensei, a recessão econômica, sei lá, deve ter algo a ver. É que você está pensando, cara, não sei se essa é a sua ideia, na crise de 29, lá nos Estados Unidos. Também. Ali, até tem vários filmes que falam sobre isso. A época da lei seca, né? Na mesma época, inclusive, né, nos Estados Unidos. O consumo de álcool e tal. Mas é comum, épocas de crises econômicas, desemprego e falta de perspectiva, o uso de entorpecentes aumenta, álcool, cigarros. Eu te mandei o gráfico no seu celular, se você quiser dar uma olhada. Uhum. Legal, cara, já vou abrir aqui. Eu acho que foi, quem? Alguém tinha levantado a mão, não sei. É eu, professor. Caiane. Oi, Caiane, pode falar. Eu até desmutei você, é verdade. Rapidinho. Então, esse índice de IDH também influencia, como o David falou, nas questões psicológicas. Por isso que o Brasil ele é o primeiro país mais ansioso do mundo? Olha, esse nível de ansiedade, você sabe que ansiolíticos, né, remédios para ansiedade, o Brasil tem um consumo elevadíssimo, né? Agora, entender razões, como o David lembrou agora, eu lembro da Espanha, isso eu lembro. A Espanha em 2012, por aí, crise econômica forte na Espanha, até citei ela para vocês em aula, o consumo de entorpecentes lá aumentou, de álcool aumentou, suicídios aumentou. Quer dizer, crises econômicas e mazelas sociais no geral acabam criando ansiedades e fugas. Eu acho que, por mais que não hajam números, a gente consegue entender que funciona dessa forma. Inclusive, países com... O Brasil está entre os países do mundo com maior índice de suicídios per capita. Então, se fala pouco no Brasil, é tabu, né? Assim, eu como educador, eu não tenho como não pensar nisso. Eu já perdi alunos, já perdi ex-alunos. Então, que é meio tabu, não fale sobre isso, não comente, porque você não sabe o que o aluno está pensando. Mas, tudo bem, eu não sou psicólogo, não tenho formação na área psicológica, na área de psicologia, eu não posso aqui criar um consultório. Mas eu tenho na minha graduação estudos de psicologia aplicados à educação. Eu fui formado nisso também. E tenho que ouvir meus alunos, é a minha obrigação como educador ouvi-los. Ou dentro da sala de aula ou fora dela. Mas, em geral, não se debate suicídio no Brasil. E até os números acabam ficando maquiados. E são elevados, não são baixos, não. É que os casos acabam sendo, as famílias não gostam de repercussão. Muitas famílias também nem sequer curtem expor o problema que teve em casa, porque se sentem, às vezes, também, de certo modo, impotentes, culpadas por não ter ajudado o familiar em questão. E não tem a ver com a família não olhar. Isso é muito íntimo, é muito pessoal. Então, o brasileiro, sim, eu acho, Caiane, que se disfarça muito, que o brasileiro é legal, é carnaval. O brasileiro não é legal. O brasileiro é chato, ele é conservador, ele conta piada racista. A gente acaba caindo no mito. O brasileiro é um povo super... Ele é divertido quando é conveniente para ele. O brasileiro também é solidário quando pode, quando quer. Mas eu não visto essa fantasia que o brasileiro é super... Não visto essa fantasia, não. É um povo que tem muitos problemas de formação de longa data. Então, a gente acaba se escondendo em alguns trejeitos, do descontraído, do cara divertido, do sujeito, né, descontraído demais, do carnaval, da dança. E nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é descontraído, divertido. Pessoas têm problemas. E se escondem muito, né? Às vezes a sociedade acaba mascarando esses problemas todos. Né? Então, por isso que assusta. Nossa, como assim? O Brasil é um dos que mais usam ansiolíticos, remédios para ansiedade. Claro, temos problemas, como todos têm. E alguns acabam não querendo compartilhar, esconder, enfim. Ok, Kaká. Senhoras e senhores, alguém tem mais alguma dúvida? Oi, diga. Eu só falei obrigado. Ah, que linda. Obrigado. Tem mais uma aluna assim, ó. Ui. Bom, eu recebi aqui do Breno, né? E realmente, o Breno, eu tô olhando aqui o que você me mandou do IBGE, né? E realmente é bem curioso, cara. Que aí tem as faixas de renda, né? E realmente ele não especifica
qual bebida é, né? Bebidas e infusões. Então, isso inclui professor, chá, por se exemplo. você... Né? E eu sigo a página do IBGE e aí lá tem também uma coisa também que eu achei interessante foi que a população rural compra menos, tipo, tem menos acesso, tipo, não é menos acesso, mas compra menos frutas do que quem está no centro urbano, né? Aí o que eu pensei foi que, tipo, as pessoas que estão no ambiente rural é mais difícil o acesso a frutas, vegetais, do que quem está no centro urbano, que é só ir no mercado, não é? Sim, é verdade, cara. Aliás, eu vou terminar assim, já que já passamos um tempinho, mas eu consigo mais 2 minutinhos, já que o Breno trouxe uma coisa legal. Vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui pelo meu, como chama? Pelo Zoom. Eu achei legal, cara. Espera aí. Eu vou salvar a imagem. Eu vou abrir no meu computador. Maravilha. Tem outras comparações, se você quiser. Bom, depois qualquer coisa eu te mando o resto das comparações para você dar uma olhada. Sim, depois você dá um... Eu quero ver, cara. Eu vou fazer só um negócio aqui. Aí eu compartilho com vocês e a gente encerra, tá? Aí eu vou parar meu slide. Beleza, parou. E eu vou compartilhar. Cadê Nossa, a eu gostei muito desse plano de fundo, professor, sério. Me ensina, da hora, né, cara? me ensina a colocar, por favor. Ensino, já. Eu vou compartilhar minha tela com você, eu te ensino. Ó, o que o Breno me mandou tá aí, ó. Aquisição de alimentos domiciliar per capita anual, por classe de rendimento. Aí, a esquerda aí é até 2 salários e no final, mais de 15. E o amarelinho, claro, bebidas e infusões. Aqui está na base, né? É isso. Aí temos lá laticínios, cereais leguminosas, hortaliças e frutas. Opa, esse barulho aqui eu não quero. Deixa eu parar o meu áudio aqui, senão vai... E eu que mandei, professor, que é o resto dos gráficos. A culpa é do Breno. Não, de boa, cara, de boa. Aí carnes, né, de vermelho, panificados, aves e ovos. Sabe o que eu entendi aqui, que é curioso? Dê uma olhada, se vocês entendem assim também. Todas as classes, proporcionalmente, estão gastando o mesmo com cada item. Quer dizer, se você olhar a base, gastar com bebidas, de fato, todos gastam muito com bebidas. É claro, a classe mais pobre vai gastar menos do que tem. Mas o que tem, gasta muito com bebidas. Aí, quando tem ali carnes, que é vermelho, evidentemente, pessoas mais ricas vão comprar mais carne. Mas o quanto ela gasta com carne, que é a bolinha vermelha, percebam que é proporcional também. Né? É curioso, né? Não sei se tem alguma exceção, mas eu olhando rápido assim, nos números, é que é um gráfico zoado esse de bolinhas, hein? Vou te contar. Mas, aparentemente, todos os itens aí, eles são proporcionais à renda, né? Cada circuito aí. É bem curioso, cara. É interessante, sim. E é claro, né? O mais rico vai comprar muito mais carne que o mais pobre. Que com a crise ele pode até deixar de comprar, inclusive. Mas compromete a renda do sujeito também, né? O legal também é que não é uma diferença tão grande como, por exemplo, as frutas, né? Isso que me intrigou. Porque, por exemplo, você compararia que se ele é mais rico, ele vai comprar mais carne. Só que provavelmente por um maior acesso a outros alimentos, logicamente que ele evita, né? Eu acho. Pelo menos foi isso que eu concluí. Olha, Breno, eu vejo um outro caminho das frutas, que você falou, é bem impressionante, cara. Não tinha prestado atenção. Os mais ricos compram a bolinha azul, né? O azul médio, não tem escuro, não tão claro. O mais pobre, ele compra poucas frutas, porque para ele a fruta não é item de primeira necessidade. Ele compra pão, ele compra arroz e feijão, ele come, né? A fruta para ele putz, se eu puder eu compro alguma fruta. A pessoa de melhor renda não, ela vai priorizar uma alimentação mais saudável. Até essa conclusão dá para tirar, né? Porque você varia mais o teu cardápio. Já a pessoa de classe mais pobre, ela prioriza o que é possível comprar com o salário dela. E a variedade vai ser bem menor. Dá para pensar assim também, cara. Legal. Bom, meus amigos, feito isso, sucesso nessas
Vocês vão ter aula amanhã e sexta? Não. Não? Então que vida Graças boa a que vocês Deus. têm, vão ficar em casa. Vida boa. Tem que fazer simulado. Vida Sexta-feira boa. tem simulado? 4 Quintas. simulados. Vida boa. Mas é o quê? O simulado do... Como é que chama? Evolucional? Isso. Ah, tá. Eu conheço a prova evolucional. Legal, uma prova boa. Ó, digo, eu não sei como é essa prova. A gente não vê a prova, tá, gente? Do evolucional. Eles não mandam pra gente primeiro, só mandam depois que é aplicado para vocês. Então, não se esqueça que essa prova, ela é random, randômica, em relação aos temas. Não vai cair exatamente os temas que eu expliquei. Pode cair coisas que eu ainda vou explicar. Então, não fique tão assustado com a prova, porque se cai alguma coisa que eu não expliquei, tenha isso na sua medida aí, tá? Bem, amores, um beijo mais uma vez, sucesso. Até, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Se Obrigado. cuida, um abraço. A próxima aula, novo pano de fundo, hein? Novo fundo, cara. Novo fundo. Tem que ser mais inovador, só espaço, universo. Eu vou pôr a foto do Rubão pelado atrás de mim. Não, pelo amor de Deus. Aí sim eu serei censurado pelo Zoom. Não só pelo Zoom, mas pela gente também. Não, vai ter uma folhinha assim. Credo. Aí, falou, professor. Falou, tchau. Beijo, tchau.